Olá pessoal, vamos começar mais uma aula sobre técnicas para esboço de gráfico. Na aula de hoje nós vamos falar sobre alongamentos e compressões que podem ser verticais ou horizontais. Utiliza-se alongamentos ou compressões verticais quando se tem o objetivo de esboçar o gráfico de uma função y igual a k vezes a f de x, onde k é uma constante positiva. Para isso, nós vamos considerar o gráfico de uma função y igual a f de x, uma função genérica qualquer. Então, aqui nós temos o esboço do gráfico de y igual a f de x. Vamos ver o que acontece com o gráfico dessa função quando estivermos alongando ou comprimindo verticalmente esta função. Vamos ao primeiro caso. Se k for maior do que 1, o gráfico da função y igual a kf de x é obtido alongando verticalmente o gráfico da função f pelo fator k. Então, se o k for maior do que 1, o gráfico desta função vai ser alongado verticalmente. Aqui nós temos, então, a representação deste gráfico. Então, eu tenho um alongamento da função f pelo fator k. O segundo caso é se k estiver entre 0 e 1. Então, eu tenho 0 menor do que k, menor do que 1. Então, o gráfico de y igual a k vezes a f de x, ele é obtido comprimindo verticalmente o gráfico da função f pelo fator k. Então, aqui nós temos o exemplo da função comprimida, né? Então, y igual a k vezes a f de x. Vamos ao primeiro exemplo. Esboce o gráfico da função y igual a 2 vezes seno de x. O k aqui é 2. Então, o que vai acontecer? Se o k é igual a 2, ele é maior do que 1. Então, nós vamos ter um alongamento da função. Que função? Y igual a seno de x. Aqui em azul, então, nós temos o esboço do gráfico de y igual a seno de x. Domine todos os reais e a imagem ela vai de menos 1 até 1, fechado nas duas extremidades. Quando nós multiplicarmos essa função pelo fator 2, pelo k igual a 2, nós vamos ter, então, um alongamento da função y igual a seno de x pelo fator 2. Olhem aqui, em vermelho está o esboço do gráfico de y igual a 2 seno de x. O que foi alterado? Alterou a imagem da minha função. A imagem da função passou de menos 1 até 1, fechado nas duas extremidades, para menos 2 até 2, também fechado nas duas extremidades. Então, aqui houve um alongamento vertical do gráfico da função y igual a seno de x pelo fator 2. No segundo exemplo, nós temos y igual a 1 meio seno de x. Então, o k, ele é 1 meio, ou seja, eu tenho que o k está entre 0 e 1, certo? Então, vamos ver o que acontece com o esboço do gráfico de y igual a seno de x quando nós multiplicamos pelo fator 1 meio, pelo k igual a 1 meio. A imagem é de menos 1 até 1 fechado nas duas extremidades e o domínio dessa função é o conjunto de todos os reais. Quando nós multiplicamos esta função por 1 meio, nós vamos ter uma compressão do gráfico de y igual a seno de x. Ou seja, houve uma alteração na imagem da minha função. Então, a imagem ela passou a ser de menos 1 a 1 fechado nas duas extremidades para menos 1 meio até 1 meio fechado nas duas extremidades. O domínio da função continuou sendo o mesmo. Agora,
nós vamos trabalhar com alongamentos e compressões horizontais. Utiliza-se alongamentos ou compressões horizontais quando se tem o objetivo de esboçar o gráfico de y igual a f de kx, onde k é uma constante positiva. Agora, o k ele está dentro da minha função, ou seja, ele faz parte do argumento de f. Então, nós vamos considerar o gráfico de uma função y igual a f de x, uma função genérica qualquer. Aqui está o esboço do gráfico desta função. E vamos ver o que acontece quando nós alongamos ou comprimimos horizontalmente esta função. Primeiro caso, se k for maior do que 1, o gráfico de y igual a f de kx, ele vai ser comprimido horizontalmente em relação ao gráfico de f pelo fator k. Então, aqui nós temos o esboço do gráfico de y igual a f de kx. Então, houve uma compressão do gráfico da função f pelo fator k. Aqui a compressão ela foi horizontal. No segundo caso, nós temos 0 menor que k menor do que 1, ou seja, o k ele está entre 0 e 1. Então, quando k está entre 0 e 1, o gráfico da função f de kx é alongado horizontalmente em relação ao gráfico de f pelo fator k. Então, se ele vai ser alongado, significa que ele vai ser mais aberto horizontalmente. Ó, aqui, então, está o esboço do gráfico de y igual a f de kx. Vamos ao terceiro exemplo. Esboce o gráfico da função y igual a cosseno de 2x. Então, agora o 2, ó, que é o k, ele está dentro da função. Bom, o k ele é maior do que 1. Então, se ele é maior do que 1, significa que nós vamos comprimir a função y igual ao cosseno de x pelo fator 2. Então, aqui está, em azul, o gráfico de y igual ao cosseno de x. Domine todos os reais, a imagem vai de menos 1 até 1 fechado. Aplicamos o fator k igual a 2 na função cosseno de x, nós temos, então, uma compressão horizontal do gráfico da função y igual ao cosseno de x pelo fator 2. O que mudou aqui? Como nós estamos trabalhando com uma função trigonométrica, a gente vai olhar o período da função. De cosseno de x é 2π, ou seja, de 2π em 2π ele se repete. Agora, quando eu tenho y igual a cosseno de 2x, o meu período ele diminui, ele fica um período π. Quarto exemplo, esboce o gráfico da função y igual a cosseno de x sobre 2. Quem é o argumento aqui? Quem é o fator k? Meu argumento é x sobre 2. Então, quem é o fator k? O fator é 1/2. Se o fator é 1/2, significa que ele está entre 0 e 1. Se ele está entre 0 e 1, é porque nós estamos tendo, então, um alongamento horizontal do gráfico da função y igual ao cosseno de x pelo fator 1/2. Então, aqui em azul, nós temos o esboço do gráfico de y igual ao cosseno de x. Vamos ver o que acontece quando nós aplicamos o fator 1/2 à função y igual ao cosseno de x. Olhem só a diferença do gráfico da função. A imagem é a mesma, o domínio é o mesmo, o que mudou foi o período. O período era 2π. Agora, o período ele vai ser 4π. Reflexão em relação ao eixo horizontal. Utiliza-se a reflexão de uma função em relação ao eixo horizontal quando se tem o objetivo de esboçar o gráfico y igual a menos a f de x, onde k é uma constante positiva. Então, vamos lá.
Então, considerando o gráfico de uma função conhecida, y igual a f de x. Aqui eu tenho o esboço do gráfico desta função. Vamos, então, ver o que acontece. O gráfico da função y igual a menos a f de x, ele é refletido em relação ao gráfico de y igual a f de x. Ou seja, nós vamos refletir os pontos. Então, vamos ver o que acontece. Ó, então, ficou tudo alterado, ó, todos os pontos. Então, houve um espelhamento, ele foi refletido em relação ao eixo x. Então, aqui, o eixo x está servindo como um espelho. Esboce o gráfico da função y igual a menos raiz quadrada de x. Então, o que acontece? Eu vou esboçar o gráfico da função y igual a raiz quadrada de x. Aqui está o gráfico de y igual a raiz quadrada de x. Quando eu tenho y igual a menos a f de x, eu vou ter ele refletido em relação ao eixo x. Então, aqui dá para ver bem, ó. Meu x é 1, o y também é 1. Então, eu tenho par ordenado 1 e 1. Agora, para a função y igual a menos raiz quadrada de x. Quando o x é 1, o y ele ficou menos 1. Então, eu tenho par ordenado 1 menos 1. Então, o que acontece aqui? A imagem, ela vai de 0 até mais infinito, e o domínio também é de 0 a mais infinito. Aqui, a imagem, ela é de 0 até menos infinito, e o domínio também é de 0 a mais infinito. Agora, quando nós tivermos, então, uma reflexão em relação ao eixo vertical, ou seja, em relação ao eixo do x. Então, aqui eu tenho y igual a f de menos x. O menos, ele passou a estar lá dentro da minha função. Ele faz parte do argumento da função. Então, nós temos que y é igual a f de x, uma função genérica qualquer. Significa que nós vamos ter, então, uma reflexão dos pontos do gráfico de f em relação ao eixo y. Então, aqui nós tivemos uma reflexão dos pontos do gráfico de f em relação ao eixo y. Vamos ao exemplo. Então, aqui nós temos o gráfico, a função y igual a raiz quadrada de menos x. Então, vamos lá. O gráfico de y igual a raiz quadrada de x, aqui está. Vamos ver o que acontece quando eu esboçar o gráfico de y igual a raiz quadrada de menos x. Ó, o que aconteceu? Quem foi o espelho agora? O espelho foi o eixo dos y. Então, tudo que estava de um lado foi reproduzido lá do outro lado, certo? Essas definições de reflexão vão nos ajudar depois, mais tarde, quando nós estivermos trabalhando com funções pares e ímpares. Então, aqui, ó, quando eu tenho x igual a 1, o y é 1. Agora, quando eu tenho x igual a menos 1, o y é 1. Então, o que eu tenho? Par ordenado 1 e 1, par ordenado menos 1 e 1. Então, houve uma reflexão em relação ao eixo dos y, em relação ao eixo vertical.